Para alguns designers gráficos, ele é parte incontestável do processo de trabalho, oferecendo precisão, ordem e clareza. Para outros, é símbolo da opressão estética da velha guarda, prisão sufocante que atrapalha a busca de expressão. Esse trecho é do livro Grid, Construção e Desconstrução, do autor Timothy Samara. E o assunto da nossa aula de hoje é grid. Então hoje nós vamos entender o que são grids, de onde vêm os grids, como criar um grid e até mesmo como quebrar um grid. Né? E essa nossa relação com o grid, ela vem desde muito tempo. Né? No livro aqui do Timothy Samara, por exemplo, ele relata que há casos de uso do grid antes dos gregos e dos romanos. Então seria impossível para nós relatar ou determinar a origem do grid, quando que ele foi primeiramente usado, quem inventou o grid. E seria até um desserviço tentar fixar um marco da gênese exata dos grids. Porém, a gente pode entender o grid junto à história, a uma história que é bem mais recente e bem mais próxima de nós do SMD, que é a história do design gráfico. E, principalmente, a história do grid no design gráfico. Então, para falar disso, a gente tem que entender que há uma relação de design e regularidade. E essa regularidade, ela passa pelo grid. Tá? Como eu já falei para vocês, o uso do grid ele já vem desde muito tempo, desde antes dos gregos e romanos, passando pelo homem vitruviano de Leonardo da Vinci e até chegando em obras mais modernas, como essa do Modulou de 1948. Dito isso, é importante que vocês lembrem que o contexto de quando nasceu o design gráfico como nós conhecemos hoje, ele nasceu do contexto da Revolução Industrial. Né? E por causa do contexto da época, por causa da inserção de máquinas na nossa cultura, por causa dos novos meios de produção, passou-se a ter a linguagem da máquina, enquanto estética, ela passou a ter um apelo, passou a ter uma beleza. E o racionalismo ele se tornou o foco do design, como a gente vai ver mais na frente com a mais, digamos assim, uma das mais importantes escolas de design, se não a mais importante para o design gráfico, que foi a Bauhaus. Né? E uma vez que se estava imerso nesse contexto de revolução industrial, de beleza na estética da máquina, a gente passou também a buscar uma certa razão em tudo que era estético. Então o racionalismo ele ganhou um foco central no design. E aí, como eu já falei para vocês, né, essa padronização vinda dos processos industriais da Revolução Industrial criou uma espécie de estética que era decorrente da beleza, das qualidades inatas da máquina. Né? Então, todo aquele processo industrial de criar as coisas de maneira bastante ordenada, isso criou um certo padrão. E esse padrão criou uma certa estética modernista. Para vocês entenderem a diferença dessa estética modernista para uma estética um pouco anterior a essa estética modernista, mas não tão anterior assim, há 14 anos antes dessa estética modernista, nós tínhamos esse quadro do Leopoldo Metrikovitz, né, que foi um italiano, pintor, ilustrador e publicitário da época de 1914 e foi um grande expoente da Art Nouveau. Né? Então esse quadro Fleurs de Mousse é um dos expoentes da época. E vocês podem ver que o foco dele não é o grid.
né? Por ele ser um quadro que está imerso no contexto da Art Nouveau, a busca da estética desse quadro, as belezas inerentes do movimento, estão na fluidez, no que é orgânico, naquilo que é natural, tá? E não tem essa preocupação com o grid como a gente vai ter aqui nessa estética modernista. Percebam que nessa estética modernista, nesse cartaz de Theo Baumann de 1928, o grid ele tem uma função estética determinante, né? Aqui nesse quadro, nesse cartaz da The Fleurs de Mousse, esse peso do grid ele não é tão inerente, tá? E aí, para deixar isso mais claro, a gente tem aqui 3 exemplos, também de pôsteres ou cartazes da época ali da Bauhaus, né? E aí vocês podem ver como é determinante o grid, como as qualidades estéticas desses cartazes, elas estão muito relacionadas à disposição dos elementos, ao grid desses elementos, tá? Mas enquanto eu falo aqui sobre grid, a beleza da estética do grid, alguns de vocês podem estar se perguntando, tá, mas o que é esse tal de grid que ele tanto fala aí? E a gente pode definir grid como uma manifestação da necessidade de ordenação no design, né? O grid vai ser uma estrutura que vai abraçar tudo aquilo que a página vai receber, tá? Seja essa página digital ou analógica. Mas se a gente quiser entender grid num contexto mais amplo, que extrapole até as barreiras do design e que vá para uma definição muito mais abrangente, eu poderia dizer aqui para vocês que vocês têm um grid interno que determina aonde a estrutura do corpo de vocês vai estar. E essa estrutura interna se chama esqueleto. Então, o esqueleto de vocês, ele exerce, de certa forma, um papel de grid na composição do ser humano. Porque é o nosso esqueleto que determina aonde vão ficar os nossos olhos, aonde vão ficar a nossa boca, aonde vai ficar os nossos membros, né? Como vai ficar organizados os nossos órgãos. Tudo isso depende dessa estrutura que nós conhecemos como esqueleto. E essas estruturas de organização, de ordenação, elas podem ir além, né? Então, da mesma maneira, nós podemos fazer uma derivação, uma abstração e entender que o nosso sistema solar ele tem um grid. Os planetas, eles têm trajetórias determinadas, ordenadas, e todos eles giram em torno de uma mesma estrela. Então, a gente também pode dizer que o universo tem um grid, certo? E nas palavras de Timothy Simara, antes da gente chegar para a definição desse slide, o grid ele vai colocar itens parecidos, eles vão ser distribuídos de maneiras parecidas, para que as suas semelhanças ganhem destaque e possam ser identificadas. O grid converte os elementos sob seu controle num campo neutro, de regularidade que facilita que eles sejam acessados. Que esses elementos sejam acessados. Então, o observador ele sabe onde localizar a informação que ele procura, porque os pontos nos quais se cruzam as divisões horizontais e verticais funcionam como uma espécie de sinalizadores daquela informação. E o sistema do grid ele vai ajudar o observador a entender o seu uso. E, em certo sentido, a gente pode dizer que o grid é uma espécie de fichário visual. Tá? E aí, como vocês estão vendo nessa página, a gente resume o grid para vocês em linhas guias que ajudam o designer a criar o layout de forma ordenada
e alinhada. O grid é a solução para que o design aconteça em alta escala. Como assim? Em projetos de design muito amplos, que têm uma dimensão muito grande, como por exemplo um livro, uma revista, tá? Que contém muitas páginas que precisam ser diagramadas, que precisam ter a sua informação organizada, ela só é possível graças a um grid. Porque o grid ele vai determinar aonde os elementos vão ficar. Aonde naquela revista vai ficar a imagem, aonde naquela revista vai ficar o texto, de que maneira esse texto vai estar organizado, aonde vão ficar os rodapés, aonde vão ficar os títulos, qual vai ser o tamanho dos títulos, qual vai ser o tamanho das imagens. Percebam que esse processo, quando se tem várias páginas, para que se haja uma consistência, ele só é possível graças a essa estrutura que a gente está chamando de grid. E esse grid ele também vai possibilitar que outros designers trabalhem com você no mesmo projeto sem perder consistência, sem perder identidade. Certo? Então o grid ele vai dar precisão, ordem e clareza, como a gente viu no início dessa aula. E aí aqui vocês devem imaginar, né, que os grids eles estão disponíveis em todas as ferramentas de design, sejam ferramentas mais analógicas, mais tradicionais ou ferramentas digitais, tá certo? Então, quando o design, numa maneira analógica tradicional, pega um esquadro, um conjunto de réguas e traça linhas na página para que essas linhas determinem o posicionamento dos elementos que ele vai colocar nessa página, ele está se utilizando de ferramentas de design para criar um grid. E da mesma forma, no digital, a gente tem isso com softwares mais robustos, como InDesign e Illustrator, por exemplo. Tá? Eu acho que vocês já devem ter percebido que o grid ele é utilizado em diversos tipos de trabalho, como impressos ou digitais. Certo? E na nossa sequência aqui a gente tem um primeiro exemplo de grid. Né? Vocês podem ver essa página aí, que é dividida em 3 colunas, possui uma margem e possui ali um espaço entre as colunas. Certo? Mas daqui para frente a gente vai entender o que são essas estruturas. E aqui a gente tem outra estrutura, né? Que é uma estrutura que a gente chama de grid modular. E esse grid modular ele vai ser dividido nessas células que vocês estão vendo aí. Ele também vai ter margem, tá? E percebam, muito importante, um detalhe muito importante nesse slide, é que o grid ele te dá uma estrutura para tu posicionar teus elementos. Mas observem que esse grid ele não precisa ter todas essas células aí preenchidas, tá? Mais do que isso, eu crio zonas, eu crio áreas que vão determinar aonde eu vou posicionar meus elementos. O que significa que tá tudo bem se eu deixar algumas áreas vazias, como vocês estão vendo, tá? E para o leigo, pode parecer que essa estrutura, esse layout, não vem desse grid. Pode parecer que não tem uma coisa nada a ver com a outra. Porque talvez para o leigo parecesse que para isso daqui refletir isso daqui, eu teria que preencher cada casinha dessa, mas não é o caso. O grid ele não determina o layout, ele te dá uma estrutura. Quem faz o layout é o designer. Certo? Então, se o teu layout não está bom, a culpa não é do grid. E uma vez que isso foi entendido, a gente precisa fazer uma grande ressalva aqui. É que os grids, eles não são garantia de nada. Exatamente por isso que eu falei que se o teu design não está bom, não é por causa do grid. Aqui a gente tem um grid que foi quebrado, né? Que resultou nesse layout diferente. Então, aparentemente, ele é um grid dividido aqui em módulos, mas
o texto não segue esse módulo. Sem falar que o texto de fundo ele está numa orientação e o texto das colunas está em outra. Então, aqui a gente tem um exemplo de um grid que foi quebrado com um propósito. Ok? Então, como já foi dito, o grid não é uma garantia, né? Vocês podem e devem quebrar o grid quando for interessante, quando tiver um propósito, mas é ultra, mega importante que esse processo de quebrar o grid seja feito de maneira consciente, tá? Vocês jamais podem chegar com um grid totalmente quebrado, apresentar ele para o cliente de vocês e quando for questionado o porquê daquela organização, daquela informação, daquele conteúdo, vocês simplesmente dizerem não, porque essa é a minha expressão. Foi isso que eu quis fazer. Vocês já devem ter tido algumas discussões a respeito de design gráfico e arte, e vocês devem saber, né, que o design gráfico, apesar de haver muita discussão sobre isso, mas o design gráfico ele tem uma raiz no racionalismo. Ele tem uma raiz no propósito das coisas. Então, se algo está sendo quebrado no grid, aquilo precisa em si ter um propósito. Ela não pode ser um elemento meramente decorativo. Ela não pode ser só porque eu quis. Precisa haver um propósito. Não precisa também ser o propósito mais nobre da face da Terra. Você pode quebrar o grid, por exemplo, só para criar uma ênfase. Tá? Então, por exemplo, você está criando o cartaz de uma festa e você quer dar uma ênfase muito grande ali para a data da festa. Então, você poderia muito bem quebrar o grid para que, ao se quebrar esse grid, automaticamente se criasse ali um destaque visual. Tá? Para quem leu o livro da Robbie Williams, Design, para quem não é design, um livro que é básico para a nossa área, mas muito importante, vocês devem saber do que eu estou falando, que quando nós quebramos uma estrutura propositalmente, o olhar do usuário, do observador, ele é quase que intrinsecamente levado para aquela área que está quebrada, para aquela área onde o grid parece não estar funcionando como deveria. E na nossa sequência, vocês devem estar se perguntando, ok, já sei o que é grid, já sei que o grid pode ser quebrado, mas como é que eu crio um grid? Como é que eu faço isso? Como é que eu sei que eu vou criar um grid e vai estar certo? Como fazer isso? E aí a nossa primeira dica vem através da natureza, né? Nós somos seres que buscamos por padrões o tempo todo. Até mesmo nesse livro aqui que eu mostrei para vocês no começo da aula, da Timothy Simara, é possível ver que até nos grids quebrados nós encontramos padrões, nós encontramos uma espécie de estética que poderia ser colocada dentro de uma classificação. E aí a nossa primeira dica, como eu falei para vocês, vem através dessa busca por padrões na natureza. E de tanto a gente observar a natureza, o nosso espaço ao redor, nós acabamos identificando padrões. Padrões que, para nós, se tornaram agradáveis. Padrões que passamos a reconhecer como padrões agradáveis e que passaram posteriormente a serem replicados e aplicados no design. Tá? Então, começar falando sobre um padrão que vocês já devem ter ouvido falar, provavelmente na cadeira de comunicação visual, que é o padrão da proporção áurea, né? É um padrão que representa a proporção de 61%, 61,8% entre as partes, né? E ele é representado pelo número 1,618. É um número que é mapeado através da natureza, então a gente encontra esse número na natureza diversas vezes, em diversos elementos naturais, e por isso ele é considerado o número de Deus.
Vocês já devem ter visto a proporção áurea através dessa apresentação, desse grid, dessa espiral, dessa disposição desses quadrados, né? E essa disposição desses quadrados, ela tem uma forma rígida. Por isso que ela é um grid, por isso que ela é uma proporção determinada, né? Que determina esses espaços que vocês estão vendo. E esses espaços que dão origem a outros espaços e outros espaços. Por isso que ele é representado dentro dessa espiral. Porque essa espiral ela é recursiva. Você decompõe o quadrado menor nos próximos quadrados e assim a gente tem esse padrão da proporção áurea acontecendo dentro dele mesmo ad infinito. É um padrão que, como eu falei para vocês, no caso do grid, né, é reconhecido e visto na nossa história em civilizações muito antigas, né, passando aí pelos gregos e romanos. Então vocês podem ver como essa estrutura arquitetônica recebe essa estrutura desse grid, tá? Ao determinar esses espaços e a organização desses espaços. E também é possível de ver essa proporção até mesmo em civilizações ainda mais antigas, como os egípcios. Atualmente, a gente usa essa proporção áurea em diversas aplicações do design gráfico, como na construção de marcas. Tá? Vocês podem ver que o logotipo ou a logomarca, né? Existe uma grande discussão aí entre logotipo e logomarca, mas eu não vou entrar em detalhes aqui. Mas vocês podem ver que o grid é aplicado aí na marca da Apple, né? E, obviamente, ele é dado como um ponto de partida, mas há uma série de outras estruturas acontecendo aí. Assim como aqui na marca do Twitter, né? A gente tem ali uma série de círculos que são derivados da proporção áurea, e esses círculos foram sobrepostos de tal maneira a se adequar à confecção desse símbolo que é o Twitter. Além disso, a gente vê essa proporção áurea sendo aplicada também em designs para web, interfaces. Então aqui vocês podem perceber que existem áreas que se adequam, que se encontram dentro da proporção áurea. Então aqui eu tenho uma zona de conteúdo que se encaixa nesse espaço da proporção áurea, e assim eu tenho outros espaçamentos. Percebam que esses espaçamentos que são criados, eles não precisam ser totalmente utilizados. Então aqui eu tenho um espaçamento, porém não necessariamente eu tenho que usar, por exemplo, esse espaçamento menor aqui da proporção áurea. Para essa aplicação, esse espaçamento foi suficiente. E esse seguinte definiu uma outra seção. Tá? Mesmo caso lá do grid modular. A gente define uma estrutura, porém, nós não temos que preencher toda essa estrutura. Certo? Da mesma forma como vocês podem ver aqui. Eu tenho essa zona de conteúdo e aqui eu tenho outra zona de conteúdo. Ah, Paulo, mas o conteúdo ele está só aqui. Ele não pega toda essa área. Não tem problema. Tá? Não tem problema. Contanto que essa estrutura seja utilizada de maneira consistente e coerente. E aqui mais sobre a proporção áurea, né, em grids de colunas. E aí, na sequência da nossa aula, nós vamos começar a falar sobre o grid de colunas. E falar da anatomia desse grid, como criar grids de colunas. Porém, antes eu quero que vocês conheçam os tipos de grid. E daí eu queria tomar liberdade para abrir
essas páginas aqui do livro do Timothy Simara, né, que é Grid, Construção e Desconstrução, como eu já falei para vocês, que tem algumas páginas disponíveis aí no Google Books, ou no Google Livros, como vocês preferirem chamar. Aqui a gente tem uma anatomia do grid, né? Então aqui a gente tem módulos, que são as células do grid modular, certo? A gente tem colunas e a gente também tem as linhas. Além de possuir uma área aqui, que são as margens, que são áreas que geralmente não estão reservadas ao conteúdo, a menos que o conteúdo esteja sendo quebrado, o grid esteja sendo quebrado. A gente também tem marcas, tá, que vão ser destinadas a indicadores, a notas de rodapé, tá, indicadores, por exemplo, o número da página. E a gente tem as zonas espaciais, tá? Então posso dizer assim, ó, essa zona aqui ela é uma zona espacial que vai receber um determinado conteúdo. Já essa zona aqui, ela vai ser uma zona vazia, eu não vou colocar nada aqui. E isso serve para criar contraste no teu grid, no teu layout, deixando o teu layout mais interessante, mais agradável. E aí a gente começa a falar sobre os tipos de grid. E o primeiro tipo de grid é esse grid manuscrito, né? Ele vem justamente, o nome dele vem justamente dos manuscritos antigos, né? Que tinham essa estrutura. Uma estrutura de uma única área, um único módulo, que vai receber um conteúdo que geralmente é textual. Esse conteúdo textual, que vai vir aqui, ele é utilizado nesse tipo de grid quando nós temos um grid, um conteúdo que é extenso, né? Então, um livro, né, um romance, vai se utilizar desse tipo de grid por causa da quantidade de informação que deve ser exibida nessa área. Mas continuamos tendo esses mesmos espaçamentos, essas mesmas zonas que a gente falou aqui. Então, a gente tem as margens, a gente tem as marcas, né? E aqui a gente não consegue identificar o que é essa zona espacial, o que é módulo, o que é coluna, porque é um só. É tudo a mesma coisa aqui no grid manuscrito. Ok? Depois a gente vai falar sobre o grid de colunas, né? Que é um grid que possui um conjunto de colunas que podem ser 2, 3, podem ter dimensões diferentes. Você pode colocar aqui, por exemplo, a proporção áurea aqui, e ele vai dividir o teu conteúdo, né? Esse tipo de grid aqui, mais uma vez, ele não é determinante. Eu posso colocar aqui uma coluna de texto, aqui embaixo uma imagem, aqui, como está disposto aqui nessa seção, um caractere que tome toda a coluna, não há problema, tá? E não há problema que eu crie zonas vazias também, tá? Contanto que o grid seja utilizado de maneira consistente. O nosso próximo tipo de grid é o grid modular, né, que vocês já viram ele aqui nessa aula algumas vezes. E o grid modular, ele te dá um controle e uma flexibilização maior do teu conteúdo. Então percebam aqui que em jornais ele é muito utilizado, né, porque ele permite que eu diagrame esse conteúdo de 1000 maneiras. Posso colocar a imagem aqui, mas eu posso colocar ela aqui, eu posso colocar o texto aqui, eu posso definir colunas, posso definir que isso é uma coluna de texto, que isso aqui é outra coluna de texto, mas eu também poderia definir que isso daqui, esses 3 módulos aqui são uma coluna só de texto, tá? Então percebam que o grid, ele é uma estrutura, ele não é determinante. Vejam aqui nessa página as possibilidades que eu tenho com o grid modular. Ok? E depois do nosso grid modular, aqui no Google Books não está disponível, mas a gente teria um próximo tipo de grid que chama grid hierárquico, tá? Que basicamente ele é um grid modular, ou digamos assim, de colunas, só que com áreas determinadas. E essas áreas elas podem
extrapolar um pouco os limites do grid modular e do grid de colunas, certo? É como se vocês definissem um template e seguissem esse template para todas as páginas, tá? Ainda que, por exemplo, eu tenha colunas superiores que vão ter um tamanho e colunas inferiores que vão ter outro tamanho, tá? Ou que eu tenha 3 seções. Então, por exemplo, aqui eu poderia desenhar um grid hierárquico aqui nessa estrutura, onde essa zona aqui do meio seria uma seção. Aqui eu teria outra seção, aqui outra seção, mas aqui no topo eu teria um arranjo totalmente diferente. Então aqui seria uma seção e aqui seria outra seção, certo? Qual é o grande lance dos grids hierárquicos? Eles, como eu já falei, eles funcionam como uma espécie de template, tá? Então eles são úteis para páginas que precisam dessa consistência diferenciada ao longo de muitas seções. E eles podem ser particularmente úteis para ajudar a contar uma história no site de vocês. Voltando para a nossa apresentação, né? Agora a gente vai falar sobre o grid de colunas em específico. Ele geralmente é um ponto de partida inicial, tá? Ele vai te ajudar nos alinhamentos verticais. Ele é muito popular para sites e interfaces digitais no geral. E ele também vai te ajudar a desenvolver e implementar o teu layout como qualquer grid que a gente viu aqui, tá? O grid por colunas, ele tem essa estrutura aqui, tá? Então eu tenho a coluna, eu tenho o gutter, que é esse espaçamento entre as colunas, e eu tenho aqui a minha margem. Normalmente, a gente pega um grid desses de colunas e divide ele em múltiplos de 3 ou 4, tá? Isso é feito porque a maioria dos grids a gente consegue organizar a informação em 3 ou 4 unidades, tá? E aí, por isso, a gente usa esse grid de 12 colunas que vocês estão vendo aqui. Esse grid de 12 colunas, ele é um bom ponto de partida, porque ele é facilmente dividido ou divisível por 3 ou por 4, certo? E por 2 também, tá? Então, por exemplo, eu poderia dividir esse grid em 2 partes, certo? Em 2 seções. Isso aqui é o básico do grid, gente. Básico do básico. Eu poderia dividir ele em 3 seções, tá? 3 seções diferentes. Poderia dividir em 4 seções, tá? Cada uma das seções tendo 3 colunas. E poderia até dividir em 6 seções, certo? Por como eu tenho 12 colunas, todos esses arranjos aí são possíveis. Uma vez que vocês entenderam essa anatomia do grid e como subdividir o grid em seções, a gente pode começar a praticar a inserção de conteúdo nessas seções. Mas antes, eu quero apresentar para vocês dois recursos para grid enquanto designers. Tá? O primeiro deles é esse site de gridsystem.org, ou .org, e aqui vocês vão encontrar uma série de templates, de artigos, ferramentas, tutoriais, tá? Isso daqui vale a pena vocês darem uma olhada, principalmente agora, nesse começo, tá? Que vocês estão aí tendo contato. Acho que para a maioria de vocês é o primeiro contato com grid, tá? Então, por exemplo,
Se ainda não está claro a questão da proporção áurea, aqui tem um tutorial explicando melhor. Aqui tem um tutorial Bootstrap para um sistema de grid de 4 colunas. E muitas outras coisas, tá? Como fazer grid no Illustrator. Então tem uma série de recursos aqui. E o outro, gente, é o... cadê? É esse daqui. 960 Grid System, tá? Também é um site tal e qual o outro que eu mostrei para vocês. E ele também tem templates, tá? Esses daqui, se eu não me engano, eles estão prontos para serem aplicados no site, tá? Que ele mostra como é que está organizado o grid, para vocês terem uma noção, tá? De como esses elementos, como esse conteúdo aqui dentro dessa página foi organizado, tendo esse grid de 12 colunas, como já foi mostrado aqui para vocês, nessas relações de site. E vale ressaltar também que nem todo site usa 12 colunas, nem todo sistema de informação vai usar 12 colunas. Aqui a gente tem esse projeto do Fedora, por exemplo, que usa 16, tá? Isso vai depender muito da necessidade do projeto de vocês. Porém, é importante ressaltar que quanto mais colunas, mais flexibilidade vocês vão ter. Porém, quanto mais colunas, também pode ficar mais complexo o projeto de vocês, tá? Então, acho que um ponto de partida inicial seria 12 colunas. Aqui, se a gente clicar nesse íconezinho aqui, ele leva a gente direto para o site, tá? Então, é um recurso interessante para vocês, tá? Aqui vocês têm... Aqui a gente tem um conjunto de ferramentas que pode ser útil para vocês, tá? Mas eu acho que vale destacar esse Custom CSS Generator, que ele vai te mostrar aqui em tempo real e vai te dar o código também em CSS desse grid, caso vocês queiram para desenvolvimento web, tá? Então, por exemplo, aqui se eu trocar de 16 para 12, ele já altera aqui para mim. Eu posso alterar o tamanho da coluna, tá? Então, por exemplo, está 40. Eu posso alterar o espaço do gutter para 20, por exemplo, tá? E aí ele me manda um CSS aqui em tempo real, tá? Então são alguns recursos que eu queria mostrar para vocês antes da gente focar na parte de inserção de conteúdo do grid da nossa aula. E a gente vai agora contemplar exatamente isso, o conteúdo. Então, como é que eu insiro conteúdo no meu grid, né? Então existe esse modelo de caixa, né, que eu vou utilizar o grid na criação de interfaces, porém ele nem sempre é simples. Não vai ser sempre um processo tão simples de colocar esse conteúdo nessas colunas. E qual o motivo? Se vamos supor que vocês tenham essas seções aqui, tá, de um determinado site, dividido aqui em 9 colunas. E aí vocês começam a inserir dessa forma. Eu peguei o conteúdo aqui, tacos, e coloquei ele exatamente no início dessa coluna. O conteúdo de frango à parmesão aqui nesse início da coluna e assim sucessivamente. Qual o problema que eu estou causando aí? Depois que eu tiver feito isso, se eu definir linhas para separar essas minhas colunas, tá? Linhas simples, quando eu removo o meu grid, eu tenho uma tensão aí entre os meus elementos. Porque eles estão muito próximos do gutter, né? E o que vai causar essa aparência espremida, essa aparência apertada, que parece que não tem respiro na página de vocês, né? E aí o que acontece quando eu pego um determinado texto que tem que ser destacado e coloco ele numa caixa?
eu tenho mais tensão ainda, né? Isso fica particularmente mais evidente ainda. Então, é interessante que a gente defina regras, e essas regras elas podem muito bem ser determinadas no CSS, HTML de vocês, tá? Vocês podem definir coisas, se vocês estiverem desenvolvendo um site, por exemplo, que se chama padding e border, né? Que é a borda interna e externa de um determinado item que vai aí na tua página. Tá? Então aqui, por exemplo, vocês podem ver que esses elementos textuais aqui, eles já ganharam uma areazinha de respiro, né? Uma área que pode ser um padding ou pode ser um border da minha caixa de texto, que agora não está encostando no meu gutter, mas sim ela tem aqui agora esse espaço aqui de, não sei, 10, 20 pixels aí para separar o meu conteúdo da minha borda. Isso melhora a visualização dessa página. Percebam também que fica mais agradável quando eu removo aquela caixa que era para dar um destaque, né? Só a diferença de cor já consegue criar um destaque visual interessante e eu não tenho um elemento muito pesado na minha página que faz com que os olhos sejam automaticamente atraídos para aquelas caixas. Existem alguns casos que a gente sim pode usar caixas, certo? Mas essas caixas elas precisam estar reservadas a ações muito importantes. Vocês vão ver que essas ações muito importantes, essas caixas destacadas, elas geralmente são conhecidas, são chamadas de call to actions, tá? Então, quando tem geralmente um elemento muito grande na minha página, que tem muito destaque, ele é um elemento de um call to action. Ele vai ser um botão que vai me levar para comprar alguma coisa, vai ser um botão que vai me levar para entender melhor um assunto, vai ser um botão que vai estar relacionado a uma tomada de decisão mais importante ou a algum tipo de decisão que o usuário vai ter que fazer. Tá? Então, por exemplo, no caso de uma compra, é uma decisão bastante importante, dependendo especificamente da compra que você vai fazer. E por causa disso, os call to actions vêm muito a calhar, porque eles criam um destaque visual na página que facilitam que o usuário encontre aquele botão. Então, se tu está num site que o intuito é vender, né, tem um apelo comercial, então é de fundamental importância que o usuário saiba e identifique já de cara qual é esse botão e onde está esse botão, certo? Senão vocês vão atrapalhar o processo no qual a página tem finalidade. E aí, para essa aula agora, a gente tem um exercício, né, que particularmente eu acredito que ele funcione melhor quando é feito em sala de aula, mas eu vou tentar fazê-lo aqui com vocês, tentar comentando. Em sala de aula, a ideia é que nós discutíssemos isso e fôssemos montando essa página, essa interface juntos, né? Na qual vocês iriam comentando e nós iríamos passando por esse processo. Como isso não vai ser possível aqui, a gente vai passar pelos slides e eu vou comentando através deles. Depois disso, a gente vê uma atividade para casa e assim a gente finaliza esse conteúdo de grid. Tá? Então, primeiramente, a gente vai iniciar esse processo de construção dessa página com um grid de 12 colunas, tá? Como vocês podem ver. 3, 6, 9, 12, 14 colunas, perdão. A gente está ousando um pouco mais aqui, certo? Então, temos 14 colunas aí para organizar a nossa informação e a gente começa estruturando o título do site no canto superior esquerdo, e com motivo muito claro, porque nós sabemos que a nossa leitura ocidental ela vai da esquerda para a direita e ela funciona em formato de F. Então, geralmente,
a nossa leitura funciona assim. Eu vou ler isso aqui, e depois vou passar para cá, e depois vou passar para cá, e depois passar para cá. E isso vai formando um E ou um F na página, tá? É assim que a gente vai escaneando essa página com nossos olhos. Já de cara eu vou colocar uma imagem aqui de destaque, tá? Eu quero que essa imagem tenha um destaque, então eu posso começar já definindo o local de destaque para essa imagem, certo? Em seguida, nós podemos criar as famosas zonas de conteúdo, ou zonas espaciais, como a gente viu na anatomia do grid que eu mostrei para vocês. Então, aqui nós definimos uma zona espacial que vai pegar toda essa nossa parte superior aqui do nosso grid, certo? E aqui, como eu já tenho a minha marca do site, né? Eu vou reservar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 colunas para essa zona espacial aqui do meu site, certo? E uma vez que eu defini essa zona espacial, o que é que eu vou colocar nela? A busca no meu site, tá? Isso aqui é um exemplo, mas essa zona espacial ela poderia receber outro conteúdo aí. Então, assim, é muito comum em sites com uma densidade complexa de informações, a gente colocar aí, ao invés de uma busca, por exemplo, a gente poderia colocar uma zona de sessões, né? Então, vamos dar seguimento aqui. E essa zona de busca aqui, ela vai estar também relacionada aqui com buscas específicas, né? Então, aqui eu tenho essa busca e ela vai estar relacionada às sessões que vão se relacionar com essa pesquisa. Percebam que esse rollover, né, ou esses menus aqui da minha busca, eles se adequam ao meu grid, tá? Então aqui eu tenho uma caixa determinada, que é a zona que vai receber esse texto, e esse texto ele existe dentro dessa caixa. Então percebam que esse texto aqui possui o padding que eu falei para vocês. Então aqui, ó, começa a minha coluna, eu tenho uma caixa que vai do início da minha coluna até o fim da minha coluna, mas dentro dela eu tenho um texto que tem aqui um espaço entre a minha coluna e o meu texto. Assim como aqui também superior em relação a essa caixa. Isso daí é o que a gente chama geralmente de padding, tá? Em HTML e CSS. E da mesma forma, esses outros elementos aqui da minha busca vão ter também essas relações. Então aqui eu também tenho padding e assim sucessivamente, tá? Percebam que aqui o more ele tem um espaçamento maior e isso pode ser proposital devido a eu querer dar um destaque um pouco maior para saber que aqui tenho informações extras, certo? Dando seguimento ao nosso grid, aqui nós fizemos a mesma coisa que já tínhamos feito aqui em cima. Então, nós reservamos 2 colunas para a navegação do nosso site, ó, 1 e 2. E percebam que, mais uma vez, o meu conteúdo ele reside nessas zonas espaciais, compostas por 2 colunas, porém, eu coloco um padding aqui de alguns pixels para que não haja tensão entre o meu texto e os limites da minha coluna, tá? Como esse é um grid de colunas, nós não temos limitadores horizontais, como no caso do grid modular, então há liberdade aqui para eu criar esses espaçamentos dos botões de navegação, certo? Aqui eu vou definir mais uma zona espacial que vai pegar todas as minhas 14 colunas e vai se situar acima dessa área de navegação. E eu vou colocar uma seção que vai ser dividida em 1, 2, 3, 4, 5 seções. Tá?
Então, eu defini esse espaçamento e subdividi ele em 5 seções. Percebam que, como a gente está usando um grid de 14 colunas, e eu estou dividindo isso aqui em 5 seções, as seções nem todas vão poder ter o mesmo tamanho. Então, as 4 primeiras vão ter 3 colunas cada, e a última vai ter 2 colunas. Assim, eu consigo posicionar essas minhas seções. Aqui na minha primeira seção, eu vou ter um item de um menu, tá? E esse item de menu ele vai se estender para o segundo item, que vai pegar 3 colunas, para o terceiro item, que também vai pegar 3 colunas. E aqui houve uma mudança, né? Em vez de separar essa última seção aqui em 2 colunas, eu acabei utilizando essa seção toda para um menu de tempo. E aí, essas derivações aqui do menu de tempo acabam cada um situado em uma coluna. Tá? Então, essas 2 primeiras colunas para o menu e essas 3 subsequentes para essas representações de tempo que vocês estão vendo aqui. Além disso, eu coloquei aqui uma seção de bem-vindo para o usuário, tá? E essa seção é personalizada. Esse conteúdo vai se relacionar com a Janine, no caso, certo? Aqui para vocês verem como fica esse site sem as minhas colunas do grid, tá? E aqui percebam que a gente delimitou algumas áreas, né? Então aqui eu tenho uma área de conteúdo que posteriormente vai ser preenchida. Eu tenho uma área de navegação e aqui eu tenho outra área que é uma área mais personalizada para um conteúdo secundário, e aqui eu também estou aproveitando para fazer as propagandas do meu site. Superiormente, nós temos as colunas desse grid se comportando de maneira diferente. Então, como já foi explicitado, aqui em cima eu vou ter 2 colunas, uma que recebe, desculpa, 2 seções, uma que recebe a marca do site e outra que recebe uma busca. E, como a gente viu, a busca se adequa ao meu grid, né? Então, cada um desses menus vai se situar ali em uma parte do meu grid. Aqui nessa seção de baixo, como a gente já viu, se subdivide em 4 seções. 1, 2, 3 e uma quarta maior de tempo, né? Que vai tomar aí, em vez de 3, mais 5 colunas, certo? Então, avançando, aqui na área que a gente determinou para ser a nossa área de conteúdo, a gente tem aqui, dividiu algumas abas que vão receber esse conteúdo, né? E aí percebam que aqui eu estou dividindo essas seções de maneira diferente, né? Estou dividindo essa seção aqui toda em 4 partes para que esse conteúdo possa ser adequado. Então é aqui, aquilo que eu já falei para vocês, que o grid está aqui para servir a estrutura do site, mas ele não é uma coisa rígida, pronta e acabada, tá? Se for necessário quebrar o grid para conter uma seção como essas aqui, vocês podem e devem quebrar, mas sempre com um propósito, ok? Aqui nós definimos o posicionamento das imagens, tá? E o posicionamento das imagens ela vai ocupar 3 colunas, tá? E o tamanho dessa imagem ele vai ser de 200 pixels de largura, que é equivalente a 3 colunas, por 120 pixels de altura. Alinhado ao topo, a gente tem um título que vai estar relacionado com essa imagem. Como a gente viu, o grid ele vai agrupar partes semelhantes em espaçamentos semelhantes. Então, por isso que eles existem na mesma linha aqui, porque esse texto se relaciona a essa imagem. Da mesma forma, a gente tem uma linha aqui dessa seção que alinha título e subtítulo, tá? Porque esse conteúdo também está relacionado. Então, dessa forma, a gente está utilizando o alinhamento aqui dos elementos para significar
relações entre esses 3 elementos aqui, tá? Vocês devem ter visto isso mais uma vez no, no livro da Robbie Williams, Design para quem não é designer, tá? Se vocês não viram, deem uma olhada na biblioteca. Não estou certo se existe um material digital do livro da Robbie Williams. Eu não sei ainda como está a situação da biblioteca da UFC, mas eu sei que esse livro está lá. Então, assim, se for possível, vocês podem pegá-lo lá. Mas se não for, eu acredito que esse livro ele deve estar, pelo menos alguma parte dele, disponível na internet. Ou talvez ele esteja totalmente disponível na biblioteca da UFC. Ok? Outro recurso interessante que a gente pode fazer com as imagens é ir um passo além, tá? Que é quebrar o plano daquela imagem. Então, uma imagem como aquela que era para existir até aqui, por exemplo, se eu quebro aquela imagem numa imagem PNG como essa, a gente consegue um efeito interessante de destaque para esse elemento na página, certo? Então, mais uma vez, quando for cabível, quando um destaque interessante puder ser criado na página, vocês podem e devem quebrar o grid, tá? Aqui nós temos mais elementos de imagens que estão inseridos no grid. Percebam que agora sim, ele está respeitando as colunas do meu grid, certo? Como vocês podem observar. E até aqui esse último elemento, né, para eu ver mais imagens, ele também se adequa ao meu grid. E para a gente dar um destaque ainda maior para essa seção de conteúdo, uma coisa que fica interessante de ser feito para que os olhos sejam automaticamente direcionados para essa seção de conteúdo, que é provavelmente a seção mais importante desse site, é fazer a sobreposição desses elementos aqui sobre essa seção. Eles invadem essa seção aqui, que, como já foi dito aqui na aula, quando a gente tem um elemento do grid que parece quebrar o grid, ele cria um contraste visual interessante que, quando bem feito, né, como é esse caso, a gente consegue direcionar o olhar do nosso usuário, do nosso leitor, do nosso observador, para seções importantes que não deveriam ou que não poderiam passar despercebidas. E aqui, por conseguinte, nós temos os outros elementos do site, tá? Então, a gente tem aqui outros headlines que vão se adequar de maneira diferente. Então, mais uma vez, as abas, elas quebram o grid para se adequar a essas abas aqui. Mas aqui é interessante que, uma vez que o grid seja quebrado e eu tenho uma organização semelhante de 4 elementos, que eu mantenha os alinhamentos. Então, essa caixa vai estar alinhada a essa, aqui essa vai estar a essa, tá? Para a gente não criar um caos de informação, tá? E aqui a gente tem essa seção aqui funcionando como 2 subseções. Então, aqui eu tenho uma seção maior que vai receber uma área de conteúdo textual de links, tá? Então, percebam, essas 5 colunas aqui estão reservadas para esses links. Depois eu tenho o meu gutter e um espaçamento que vai se utilizar de 2 colunas para dar origem aqui a outra seção que vai trazer outras informações, certo? Da mesma forma aqui, eu tenho um conteúdo que vai se utilizar de todas essas 7 colunas aqui para trazer outras informações, tá? Então percebam que eu tenho aqui um uso do grid nessa primeira seção de destaque, outro uso do grid das colunas, no caso, nessa seção de thumbnails, de imagens. Aqui eu tenho outro uso, então eu tenho um ritmo variado
de composição do mesmo grid direcionado para essa área de conteúdo, certo? Então, isso é uma das vantagens e uma das possibilidades interessantes de se fazer uso do grid de colunas, tá? Da mesma forma também, vocês podem abstrair todos esses conceitos para o grid modular, que a gente também viu. Então, vocês podem, da mesma forma como a gente está fazendo aqui, e criando zonas espaciais, vocês podem também criar zonas espaciais num grid modular, tá? A diferença do grid modular para esse daqui é que o grid modular ele vai ter também as linhas verticais, tá? Então, ele vai ter um alinhamento vertical possivelmente melhor. Aqui vocês podem ver que o alinhamento vertical ele não existe tão bem assim, porque, por exemplo, essa coluna aqui, essa seção aqui, ela não está alinhada, por exemplo, com essa, tá? Então aqui eu tenho Marketplace, uma seção aqui que não está alinhada com essa. Isso daqui dentro de um grid modular poderia, ou talvez deveria, estar mais alinhado, tá? Mas o grid de colunas ele não tem essa pretensão e não tem nenhum problema com isso, ok? E agora é a vez de vocês, tá? Eu fiz essa demonstração aqui para vocês, esse comentário a respeito do grid de colunas e tem uma tarefa aqui para vocês. Então, vai haver um link aí vai haver um arquivo do Figma aí nesse link, tá? Caso esse bit.ly tenha se inspirado, eu vou colocar um novo link aqui na descrição do vídeo, só por via das dúvidas. E aí eu quero que vocês baixem esse arquivo, vocês façam o upload desse arquivo e vocês organizem esse conteúdo, tá? Tendo em base esse conteúdo de grid que a gente viu nessa aula, vocês podem perfeitamente se organizar aí individualmente, tá? E fazer essa atividade, tá? Qualquer dúvida, vocês podem mandar para o meu e-mail, vocês podem falar comigo no Telegram e também, como sempre, vai haver um fórum para essa aula não presencial, ou desculpa, não síncrona, né? Para essa aula assíncrona. Então, é basicamente isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido o conteúdo de grid, eu espero que tenha ficado claro, né? Infelizmente, nesse formato assíncrono, eu não tenho como ver as reações de vocês em tempo real. Eu tive que fazer isso porque eu tive outro compromisso hoje com o professor Cadu. Mas eu acho que o conteúdo está claro e eu acho que vai ser bastante útil para vocês, tá? Então, eu espero que vocês façam uso desse arquivo que está no Figma, que vocês façam a atividade e comentem lá no fórum, né, o que vocês acharam dessa aula, se tem algum problema com o arquivo do Figma, o que, é que vocês acharam do arquivo do Figma, o que vocês acharam da atividade, tá? Comentem lá no fórum, como vocês sabem, o fórum é a nossa presença. E é isso, tá? Eu vou ficando por aqui. Qualquer coisa, só me chamar.